Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando questão de escalas, né? Então, nosso foco hoje é trabalhar escalas, é justamente para estar relacionando com as aulas de desenho técnico, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, né? O que é que representa uma escala? Eu posso ter um elemento em uma escala normal, eu posso ter um elemento em uma escala ampliada, ou eu posso ter um elemento em uma escala reduzida, né? Então, essa é a relação que eu posso ter referente a escalas, né? Então, se aqui eu estou tomando como base um elemento normal, esse elemento ele pode ter uma infinita ampliação, ou seja, no que diz respeito à escala de ampliação, e uma infinita redução, né? Só que aí, no caso, o que acontece? Para os desenhos, existem regras específicas sobre esse tipo de representação. O primeiro ponto é referente à leitura, né? Normalmente, quando você olha uma legenda de um desenho, vai aparecer isso aí, 1:1, né? O que é que significa? Esse 1 aqui da esquerda representa que a cada 1 milímetro, se não tiver unidade, se a unidade for milímetro, né? Então, supondo que seja milímetro, né? A cada 1 milímetro do desenho vai representar 1 milímetro da peça, né? Da peça. Então, lembrando que aqui não faz, esse software ele não faz acentuação. Então, essa é a relação, né? A cada 1 milímetro do desenho representa 1 milímetro da peça. Então, essa representação ela indica a escala normal, né? Ou natural, né? Ou a famosa 1:1. Né? Então, se você pegar um desenho que esteja nessa escala, significa o seguinte: esse desenho, né? Vamos supor que seja o desenho, né? Que seja o desenho de um cilindro, significa que esse desenho vai vir lá com a escala de indicação. Exemplo, vamos supor que esse comprimento seja 50 milímetros. Vou deixar aqui embaixo. Então, supondo que seja 50 milímetros, o que acontece? Você vai ter 50 milímetros na representação do desenho, e se você for medir aquele desenho com algum instrumento de medição, vai ver que realmente ele possui 50 milímetros. Ou seja, uma escala normal. A cada 1 milímetro do desenho representa 1 milímetro da peça. Ou seja, 50 vezes 1 vai dar 50. Então, essa é a relação que a gente tem aí para a escala natural. Então, escala natural, se você pegar lá uma relação de qualquer valor na cotagem do mesmo e for medir o desenho efetivamente com algum instrumento, vai ver que está na mesma dimensão. Às vezes, ocorre uma pequena variação devido à precisão da impressora, né, que você vai estar usando. Mas o correto é realmente estar lá 1:1. Ok? Bom, e se por acaso acontecer isso? 2:1. O que é que significa? A lógica permanece de interpretação. Aqui, a cada 2 milímetros do desenho, você vai ter 1 milímetro da peça. Então, nesse caso, aqui, o que é que está indicando? Que o desenho ele vai vir o dobro do tamanho real da peça. 2 não é o dobro de 1? Então, o desenho ele vai ser 50% maior do que o tamanho real da peça. E na prática, o que é que significa? Isso é muito comum para representações de elementos de pequena dimensão. Se você tiver um elemento pequeno para ser representado, e você utiliza essa escala aqui, o que é que vai acontecer? Esse elemento ele vai ser representado com o dobro do tamanho, e as cotagens do mesmo elas vão ser representadas com que dimensão? A dimensão real ou a dimensão agora aumentada por causa da escala de ampliação? Ele vai ser representado o valor que vai vir vai ser o valor real do desenho. Não faz sentido, o real da peça. Não faz sentido eu fazer uma escala de ampliação e colocar o valor da escala na cotagem. Né? Então, se por acaso essa peça aqui ela tem, vamos supor, 5 milímetros,
na cota que eu estou indicando aqui, e você utilizou em escala de ampliação, se você pegar uma régua, por exemplo, para medir esse desenho, o desenho vai estar representando lá 10 milímetros. Mas na cota que você vai colocar no desenho, você vai colocar o real, 5 milímetros. Por quê? O objetivo não é confundir a dimensão da peça. O objetivo é ampliar a geometria da peça para que quem for interpretar tenha uma melhor visualização da mesma. Então esse é o objetivo. Então aqui 2:1 representa uma escala de ampliação, tá bom? E se por acaso vier assim, 5:1, a mesma lógica. A cada 5 milímetros do desenho representa 1 milímetro da peça. Então você vai ter 5 vezes o tamanho da peça real. Se vier 10:1, 10 vezes o tamanho da peça real, e assim sucessivamente. Então toda vez que o número da esquerda for maior, significa que é ampliação. Tá bom? Agora, pode acontecer também o inverso. Vamos supor lá que veio 1:2. O que é que significa? Escala de redução, obviamente. Então, a cada 1 milímetro do desenho, vai estar representando 2 milímetros da peça. Na prática, o que é que significa? Se a peça, vamos supor aqui que a peça ela tenha 100 milímetros, aí o desenho dela, não é um desenho tão grande, mas vamos supor aí 100 milímetros. Quando você for representar o desenho dela, ele vai ser a metade, né, 2:1. Então, ele vai ser a metade no desenho. Então, se você pegar uma régua para medir, você vai ver que o comprimento dela não vai ser 100, vai ser 50 milímetros. Agora, qual é o valor que você vai colocar real na dimensão da peça? Você vai colocar 100 milímetros. Então, aqui vai vir 100 milímetros. O objetivo não é complicar a vida de quem vai estar interpretando o desenho, sim facilitar. Se a peça ela é muito grande para ser representada em sua escala real, ela vai ter que passar por uma escala de redução para poder caber na folha que ela vai vir a ser diagramada. Tá bom? Então essa é a lógica. Então se vier 1:5, 1:10, representa escala de redução. Então você sempre vai ler desenho para peça. Tá bom? Então essa é a regra de representação de escala. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.